bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá no ar o Café com Política. No videocast de hoje eu recebo a vereadora Kátia Franco, do PSB. A vereadora reconhece o trabalho diferenciado de psiquiatria do médico, professor e escritor Davi Sender. Davi é o convidado especial deste episódio, que estreia em setembro, o mês dedicado à prevenção e luta contra o suicídio. Davi Sender se especializou no Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Atua em sua clínica aqui em Juiz de Fora, que é o Espaço Calmamente. Davi tem como meta a desestigmatização da saúde mental e também pesquisa os efeitos da estimulação magnética transcraniana nas funções cognitivas. Ele é ainda autor da obra O Livro para Quem Adoeceu. Fica ligado então, pega sua caneca de café para ficar ligado enquanto a gente conversa de Setembro Amarelo e outras novidades no ramo da saúde mental. A campanha do Laço Amarelo começou em 1994, depois da morte do jovem Mike M., encontrado morto dentro de um Mustang amarelo. No dia do velório, seus pais entregaram cartões decorados com fitas amarelas com a mensagem: "Se você precisar, peça ajuda". No Brasil, o Setembro Amarelo chegou em 2015. Segundo o Ministério da Saúde, o autoextermínio chega a ser a terceira causa de óbito entre a idade de 15 e 19 anos, e os números vêm crescendo. Também um estudo da Fiocruz Bahia mostrou que a taxa de suicídios entre 10 e 24 anos cresceu 6,14% a cada ano entre 2011 e 2022. Portanto, é preciso falar sobre o assunto e é o que nós faremos a partir de agora, logo depois de eu dar boas-vindas à vereadora Kátia, ao Davi. Sejam os dois muito bem-vindos aqui, que seja um bate-papo super produtivo. Davi, a gente começa sempre pela vereadora de praxe aqui e eu vou começar perguntando para a Kátia, né, Kátia? Você é autora e você está tornando o Davi Sender agora um cidadão de Juiz de Fora, né? Com título, e você está aí admirando o trabalho dele, que eu sei, e conta um pouco para a gente como é que se deu esse conhecimento e o porquê que o Davi é merecedor de receber esse título, né, como cidadão de Juiz de Fora a partir de agora. Então, Judite, quando o Humberto, né, que a gente está muito ligado... Nosso colega aqui da Câmara, Humberto Fregulha. Isso, ele me falou do Davi, eu me encantei. Aí eu falei assim, nossa, eu quero conhecer essa pessoa. Aí ele falou assim, olha, ele é escritor. Eu falei, nossa, quero ainda inteirar. E comecei a pesquisar. Aí ele falou assim, a gente podia dar uma moção, que aí eu te levo lá e você conhece ele. Eu falei, feito, vamos fazer isso. Aí ele não é daqui de Juiz de Fora e o trabalho dele é maravilhoso, totalmente dedicado à cidade. Então ele ajuda a cidade, ajuda as pessoas. Verdade. Então nada mais do que ter o Davi aqui como nosso cidadão juizforano também, da nossa né? cidade. Exatamente, é isso aí, Kátia. Eu também fiquei sabendo do Davi através do nosso colega Humberto, que é um admirador e tanto, faz uma propaganda, e também fiquei muito interessada, né? Primeiro no visual ali daquele consultório, daquela clínica. Maravilhoso, que tá? Encantador, os quadros, tudo no perfeito, lugarzinho, né? certo. O Davi vai explicar pra gente o porquê disso, mas eu acredito que já é um pouco da desmistificação da psiquiatria, né? A pessoa se sentir ali totalmente à vontade, pertencendo àquele ambiente ali de tratamento de saúde mental. Davi, quem nunca, né, teve um episódio ou uma depressão crônica, uma distimia, ou a própria Kátia, né, já teve essa situação, encontrou o caminho aí, foi quando ela começou na causa animal, em função de uma depressão do passado. Eu te pergunto, a relação entre a depressão e demais doenças como ansiedade, né? Se é que eu posso chamar de doença, a relação entre isso e o suicídio, já que estamos aqui no Setembro Amarelo. Então, muito obrigado, gente, pelo convite. E, assim, eu não tenho como estimar o tamanho da honra, juro, em relação a esse convite para ser cidadão honorário.
eu sou apaixonado pela cidade. Eu faço, na verdade, todos os lugares que eu viajo, que eu vou, eu falo, olha, eu moro em Juiz de Fora assim, com a boca muito cheia, assim, muito feliz pela cidade. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Aham. Me mudei para cá, tô aqui há 10 anos. E desde sempre fiz muita palestra aqui, sempre gostei do trabalho de desestigmatização. Então, realmente, eu agradeço demais pelo reconhecimento. E aí, respondendo à sua dúvida, assim, o suicídio, ele é, na verdade, uma das principais causas de morte no mundo inteiro, né? Décima principal causa de morte no mundo. Nos últimos anos, inclusive, a gente viu, na verdade, uma redução de doenças crônicas, de morte por doenças crônicas. E o suicídio, dentre as principais causas, foi uma das únicas que teve o número até relativamente estável, né? O que é muito assustador, né? Só que, curiosamente, isso é super recente, assim, nos últimos, se não estou enganado, tipo 1 ano para cá, 2 anos para cá, o Brasil foi um dos únicos países que a gente não teve uma redução. Os outros, de um número de suicídios. E isso, assim, se deve justamente também, primeiro, às campanhas que demorou, né? Começou a ser uma coisa cada vez mais recente, né? O nível de estresse do Brasil, né? Que é considerado, né? Se considera um dos primeiros países mais ansiosos do mundo. E a depressão, ela é o carro-chefe do risco de suicídio. Em torno de 90% das pessoas que cometem suicídio têm algum transtorno mental. Então, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno de personalidade, tudo isso aumenta o uso e abuso de substâncias. E a depressão, na verdade, os 10% a gente acha que é uma questão cultural, né? A gente fala tipo kamikaze, harakiri, né? Aquelas questões bem culturais. Mas realmente a maior parte está adoecido e a depressão é o principal lugar, né, que a gente precisa avançar. Exatamente. O que me chamou a atenção quando eu estava pesquisando para a nossa conversa hoje é o crescimento entre os jovens, a partir de 15 anos de idade, 15 a 29 anos. É preocupante isso, né, Davi? Esses jovens, essas crianças praticamente, adolescentes, estão todos ansiosos. É o excesso de tela, são as demandas, é o mercado de trabalho que não favorece também, né? E aí, é necessário a gente voltar uma campanha específica para esse público, né? Sim. Falar diretamente com esse público jovem, né? Conseguir acessá-los de alguma forma. E eu vi que você é muito atuante nas redes, né? Sim. Vale a pena também lançar a mão das redes sociais para falar com esse pessoal. Totalmente, Judith. As redes sociais, a maioria das pessoas, na verdade, caminham mais pelas redes sociais hoje do que caminham na rua. Isso não é verdade? Verdade. Então, assim, e a gente tem uma quantidade de informação de péssima qualidade circulando ali, e eu acho que é a nossa responsabilidade social trabalhar para fazer o oposto, né? Levar informação boa para as pessoas e que levem saúde mental. E em relação aos jovens, realmente, hoje a gente tem mais tempo para adolescer, hoje em dia, né? Com o aumento da expectativa de vida, as pessoas podem ser adolescentes por mais tempo, né? A gente vê, as pessoas saem de casa mais tarde, né? Quando saem de casa. Quando saem de casa. Quando sai, Mas, ao mesmo tempo, a infância se antecipou. Quer dizer, se antecipou não, a adolescência também se antecipou. Né? Então, a gente vê hoje casos naqueles bizarros, né? De adultos na infância, né? Das crianças e adolescentes se tornarem empreendedores, por exemplo, né? Que é algo que particularmente eu acho bizarro, né? Então, desculpa o vocabulário carioca, mas e é verdade, né? É esse o adjetivo mesmo, né? Tá até dentro da tão falada atualmente adultização. Isso. Né? Isso aí de adolescentes empreendedores e por aí vai. Mas sabe um dado muito importante, Judith, em relação a isso? É que apesar da gente ter um crescimento desproporcional em relação a jovens com suicídio, quem ainda mais se mata é idoso. É. Olha, surpresa. A parte quanto mais... isso é pouco divulgado nas campanhas. Quanto mais velho, na verdade, maior é o número e o índice de suicídio. A diferença é que isso acontece principalmente porque, à medida que a pessoa vai ficando mais velha, além dela ter mais doenças, mais problemas, né? Dor crônica... Família vai embora. Isso. Esse é o principal. A gente ficando mais solidão, sozinhos, né? As dificuldades aumentam. Isso. Dinheiro diminui. Sim. Na maioria das vezes, né? Os aposentados.
Principalmente, exatamente. Quanto mais velho, maior é o risco, exatamente. A aposentadoria, por exemplo, e a solidão, né? A perda de laços está altamente relacionada ao risco de suicídio. Então, é um trabalho que a gente precisa fazer para todas as idades, né? Mas sim, mas quem mais acelera o crescimento realmente são entre os jovens. Sim. E o que fazer, né, Davi? A gente falou aqui de falar diretamente com esse público, fazer uso das redes sociais, né? Com o público jovem, mas também com o público idoso. São campanhas televisivas, né? Campanhas governamentais, saúde pública mais focada, prestando atenção e com maior preocupação nesta questão do suicídio, levar mais qualidade de vida, né, para a população de todas as idades. Como que a gente mitiga esse número que é tão triste, esse dado aí do suicídio? Olha, vou te dizer que todas as suas perguntas já foram formas de resposta reais, porque é verdade, porque por ser uma condição multifatorial, né, o suicídio ele não é um ponto, né, que acontece como desfecho único, né? Ele, na verdade, é um efeito dominó, né? A gente tem múltiplos fatores que aumentam esse risco. E o primeiro e principal deles é o estigma. Porque a gente não tem como reverter. Uma pessoa que infarta, a gente tem como muitas vezes salvar, né? E a gente pode reabilitar essa pessoa. No caso, a pessoa que comete suicídio não tem mais volta. Então, o principal, realmente assim, a principal forma da gente trabalhar e salvar essas pessoas é dentro da prevenção. E o que mais está relacionado as pessoas não procurarem ajuda e mais que isso, aceitarem ajuda mais complicado. É o estigma. Porque a gente não reconhece sinais de depressão, nem no outro, nem em nós, porque a gente cria essas narrativas de que Só problemas. Se for muito acentuado mesmo, né? Exato. Só se Mas for aí quando muito. chega, eu acho, na minha opinião, quando chega nesse ponto de você ver, é porque já está ali praticamente na pontinha de cometer uma loucura, né? De fazer alguma coisa. Gente, para as pessoas chegarem, é verdade, para as pessoas chegarem até nós, psiquiatras, e esse é o trabalho que eu gosto muito de fazer. Exatamente, né? Entrando aí, inclusive, na desmistificação. Exato, né? Esse é a gente trabalhar com leveza, né? Porque a psiquiatria, principalmente aqui em Minas, onde a gente tem um histórico, né? Um histórico muito grave, né? E triste, né? Da nossa história, que foi o hospital, né? Vários, né? Barbacena, mas o que foi mais marcante, né? Pois é, você está falando de Minas, dessa herança ruim que temos aqui de hospitais psiquiátricos, né? Em situações horríveis, né? Que acontecia no passado e que hoje em dia ainda bem não acontece mais, né, Davi? Graças a Deus. E é verdade, assim, a gente tem um histórico tenebroso em relação à institucionalização dos pacientes psiquiátricos, né? E, na verdade, o hospital psiquiátrico, ele é necessário, ele é importante, mas da maneira como era feito, era realmente, como a gente está falando, de uma loucura institucionalizada, né? E o que acontece é que as pessoas começaram as pessoas desenvolveram um medo muito grande, porque a psiquiatria sempre esteve relacionada a um discurso social, né? Então, a pessoa que era... Ao discurso social da loucura. Da loucura, né? Como discurso... Que é uma inverdade. É uma completa inverdade. Na verdade, o que a gente mais trata, que é justamente o carro-chefe que a gente estava falando do suicídio e a depressão, que não é loucura, né? A maior parte... É um momento difícil, né, da vida, né? É um adoecimento e é um momento, muitas vezes a pessoa passa por isso, ela acredita que seja, é um momento terrível da vida, né? Mas as pessoas imaginam muitas vezes que sejam os problemas que ela esteja vivendo. Mas é o fato que a maior parte dos tratamentos que a gente faz, que a gente atende no consultório, são depressão, ansiedade, estresse, que são condições que quase todo mundo se identifica no Brasil. E o problema também que muita gente acha assim, é fresco. A pessoa tá fresca, não tem nada disso, tá aí falando só porque não quer trabalhar, não quer fazer as coisas. Tá aí tomando remédio. Entendeu? Então, assim, isso aí também, eu sei porque eu tive, e no início foi isso que eu escutava. Então, é muito ruim, eu acho que até acelera esse processo que você está levando. Até piora, acha que você está fazendo aquilo ali, sabe, que você não tem nada
você está fazendo um papel. Quer chamar atenção, essas coisas. E aí tá o seu papel. Porque o que eu li é que o Davi escolheu a psiquiatria muito nesse intuito também de desmistificar esse conceito de antipatia com a psiquiatria, né? Então, é isso aí que a Kátia tá falando, né? Porque A quando você pessoa fala assim, não eu ter vou procurar um resistência. psiquiatra. Sim. Não, por quê? Você tá doida? É. Entendeu? Eu falei, não, porque eu quero me curar. Então, foi o caminho que eu achei para me sair. Aí foi onde que eu resolvi adotar um gatinho que me tirou. Sim. Mas quando eu falei que eu ia... mas você não tem nada, isso aí é bobeira, daqui a pouco passa. Frescurite. A título de curiosidade, eu não sei quantas vezes eu prescrevi, gente, a minha prescrição e a dos psiquiatras que trabalham comigo, a menor parte delas é remédio. Muitas vezes o remédio não é necessário, né? A gente vai num psiquiatra para diagnóstico e muitas vezes para excluir um diagnóstico. É melhor a gente vai no cardiologista quando a gente sente alguma coisa no peito, não porque a gente quer ser diagnosticado, né? Não porque a gente quer ser medicado, mas porque a gente quer saber se a gente tem um problema cardíaco, o que está acontecendo. Por prevenção também, né? Por prevenção. Então, a maior parte, na verdade, das nossas prescrições envolvem mudanças de hábitos, mudança de vida, e eu não sei quantas vezes na minha vida eu prescrevi bichinho de estimação. Juro por Deus. Porque, sabe o que eu pensava? Eu pensava assim, eu preciso de ficar forte, porque ele é um ser tão indefeso que se eu não estiver bem, eu não consigo deixar ele bem. Então, foi isso que eu coloquei na minha cabeça. E eles deixam a gente bem. Né? Então, aí que eu fui me inteirar e tratar. Aí a minha família começou a perceber que realmente tinha alguma coisa. E a entender e ficar... como se diz, empática a você, né? Vale a pena aí um convite para quem está pensando em adotar um animalzinho para saber o quão bem eles fazem pra gente, né? O jeito que eles olham pra gente, com tanto amor. Né? Fica aí a dica, né? De adoção responsável, Kátia. Totalmente responsável mesmo, porque também não adianta a gente adotar se a gente não tiver a condição de dar uma dignidade boa. Então, tem que ser uma adoção super, hiper responsável. Dentro dessa coisa da desmistificação, que eu vi também um vídeo do Davi muito interessante dele prescrevendo, né? Acho que para o estresse do dia a dia também, para a ansiedade, assistir desenhos animados. Tanta coisa veio à minha mente ontem, quando eu vi essa Tom Jerry, veio na minha cabeça a Caverna do Dragão, os Flintstones. Gente, eu voltei na infância quando eu ouvi esse seu vídeo, essa postagem ontem. E é verdade. O que não quer dizer que o Davi não prescreva remédios, né? Não existe nada contra o uso de fármacos, né? Nada disso, mas... Tem momentos que necessário. Existem terapias alternativas também, né, Davi, que funcionam, que valem muito a pena. Funcionam muito. A medicação é uma ferramenta. Da mesma maneira que existe uma série de ferramentas para a saúde mental. A Kátia estava comentando sobre gato, porque as frentes para cuidado de saúde mental, elas são múltiplas. Inclusive, não adianta o paciente fazer medicamento sem mudar a vida dele. Exato. A gente cansa de falar para os pacientes. Tem dois perfis, né? Os que fogem do remédio e tem aqueles que buscam remédio para o sofrimento comum. E a gente fala, olha, não é impossível você repousar repousar sobre a medicação para melhorar a sua vida, porque ele não muda a maneira como a gente pensa. Ele faz a gente voltar à normalidade. E esse é o grande ponto, né, que a gente precisa entender. A gente tem várias ocupações terapêuticas também, como a gente vinha falando aqui em off antes de começar a gravação, a dança, a artes de uma forma geral, né? Voltar. É incrível como a vida das pessoas muda quando elas começam alguma atividade artística, né? Não que vá virar artista, mas assim, uma dança, fazer uma pintura... Cantar é extremamente terapêutico. Eu falo porque a minha mãe, ela tem 80 anos, ela faz coral, ela faz dança, ela faz teatro. Atividade. Ela é mais ativa que eu, muito mais ativa que eu. Mais que eu. Acho que nós. Ela sai de manhã e volta só de noite, então assim, aquilo ali, o grupo dela de idosos, eles estão envelhecendo bem. Pertencimento, inclusive, né? Eles vão lá para casa, e quando tem carnaval, vão mudar a fantasia, vão ver...
Então, assim, isso também faz falta no idoso, né? Muita. Porque, assim, todos eles, assim, que eu conheço ali, tirando a minha mãe, que mora lá comigo, eles sempre moram sozinhos. Ou conheceu no dança, no baile que vão, aí eles começam a namorar. Aí começam a ter, né, aquele relacionamento ali, então não passam mais a ficar sozinhos. Sim, a vida social é importantíssima. Então, assim, eu vejo que isso é muito importante também para qualquer pessoa, né? Criança, você ter uma atividade, um adolescente, né? Porque hoje em dia todo mundo fica ali só naquele ali, né? TikTok, Instagram, essas coisas, rede social. E isso deprime ainda mais, porque né? Você porque a gente vê aquela vida do outro ali tão perfeita. Falsamente perfeita, né? É o pior, falsamente perfeita. Não quer dizer que as pessoas não podem ser felizes, são felizes, devem procurar momentos de alegria, né? Cada vez mais. Mas não é aquilo tem tudo, que ser né? real, né? É aquilo, a grama do vizinho é sempre mais bonita, né? É uma verdinha, né? E mais verdinha. Isso é tão verdade, existem pesquisas que mostram que quanto mais tempo, isso foi muito, a pandemia nos levou a uma série de conclusões inéditas, né? Por exemplo, que isolamento social inflama. Isso foi, a gente viu marcadores inflamatórios aumentados em pessoas que estavam isoladas. E também foi observado, principalmente em jovens, que quanto mais tempo eles ficavam em redes sociais, menor era a satisfação com o próprio corpo e com a vida deles. Isso é incrível. Que lá é tudo tão perfeito, né? Pois é. Perfeito, Davi, cabelo perfeito, exatamente, perfeito. é tudo bonito. Céu mais azul. Sempre o sol. A praia linda. É o seguinte, eu li, né, em algum material seu, que existe ali uma porcentagem de, em média, 20% de pacientes que não respondem bem a remédios ou a terapias com psicólogo, né, terapias cognitivas, outros tipos de terapia. E aí vem essa sua pesquisa, que eu queria entender do que se trata, essa estimulação magnética transcraniana repetitiva. Existe contraindicação? O que realmente é essa estimulação? Eu fiz, na verdade, eu trabalhei mais com pesquisa em relação a isso quando já tem algum bom tempo, assim. Deve ter mais ou menos uns 8 a 10 anos. E eu queria trazer para Juiz de Fora, na verdade, na época. Só que, além da questão do estigma, que as pessoas não conheciam, né? A estimulação magnética, eu fui estudá-la primeiro na USP, depois no Canadá. E é, na verdade, uma abordagem diferente que a gente tem dos tratamentos psiquiátricos, que é através do que a gente chama de neuromodulação. Atualmente, eu já não aplico mais, mas eu utilizo todo esse conhecimento dentro da prática clínica, porque foi o que me fez olhar para os transtornos mentais para além da condição química, mas para uma questão de conectividade. Né? Fala de áreas cerebrais que estão desreguladas e não conseguem se conectar tão bem. E que podem ser estimuladas. Podem ser estimuladas, sim. Mas isso em nada tem a ver com aquele horror que a gente vê nos filmes e falava antigamente, que inclusive nos hospitais psiquiátricos, dos tais, aspas, choque elétrico. Não se trata disso, essa terapia eletroestimulação. Não. Até, na verdade, assim, existe a gente chama de... Vamos desmistificar. Vamos. Existem três pontos ali. A eletroestimulação, ela é diferente das outras duas, né? Na verdade, eles colocam... Parece um Walkman, né? O pessoal da nossa idade, assim, já lembra do Walkman, que tem um anodo, um cátodo, são dois estímulos que fazem quase uma pilha, assim, e que fazem uma estimulação realmente a nível elétrico. A estimulação magnética transcraniana parece uma bobina, uma máquina assim, ligada a uma maior, que ela gera pulsos magnéticos muito intensos e muito rápidos. E aí, quem lembra do negócio de física da escola, lei de Faraday, né? Sim. Lembra? Então, assim, o movimento magnético gera comportamento elétrico. Tanto que se você pegar uma pilha, né, e conectar com um fio num prego e apertar, o prego vira um ímã. Então, assim, um está relacionado ao outro. Então, se você gera uma estimulação magnética, você também gera um impulso elétrico dentro de células, que são os nossos neurônios, que são células elétricas também. Então, você consegue estimular áreas cerebrais baseados nisso. E a gente utilizou isso porque a gente viu que pessoas refratárias, ou seja, que não responderam à depressão,
tinham áreas cerebrais que não conseguiam voltar à atividade. Já a eletroconvulsoterapia, né, antigamente chamava de eletrochoque, muita gente chama até hoje de eletrochoque, né, que na verdade eletrochoque é um termo que se usa para ditadura, né, choque elétrico. Na verdade, a eletroconvulsoterapia, ela existe até hoje, né, é feito com anestesia geral, o paciente não sente nada e ele é reservado para casos muito graves, casos de depressão refratária, não respondeu a nenhum medicamento e é um método salvador. Por incrível que pareça, assim, os hospitais não mais antigos, hospitais ultramodernos do mundo inteiro ainda utilizam, que é geralmente a medicação fez as pessoas saírem do hospital. E então, assim, para casos onde as pessoas o medicamento não atua, esse é uma forma que realmente tem como resolver. Mas com toda a dignidade, né? Antigamente Hoje em dia, era sem anestesia. Era horrível. o que a gente vê em filme é coisa de louco, né? Realmente é coisa de doido, de fato. Era muito agressivo. Nos filmes, então, a gente tem pesquisas que mostram, gente, que quase 70%. Tem uma pesquisa que fez uma análise de todos os filmes e seriados desde 1940 até 2014, que mostrou que mais de 70% dos filmes mostram a psiquiatria de maneira errônea e vilanizada. Sim. Né? Mas sim, antigamente era sem anestesia, então era muito feio, né? Muito brutal. Mas também, assim, não sei, né? Às vezes as pessoas queriam tirar aquele problema da frente, aí iam lá e colocavam nesses hospitais, né? Isso acontece. Porque, assim, hoje em dia a gente fala aí de autismo, síndrome de Down, mas isso lá atrás era, né, não era visto... Não era diagnosticado, não né? era. Então, assim, podia colocar muitas pessoas com esses sintomas dentro desses hospitais, porque realmente não sabia o comportamento que era. Então, eles já levavam... Desinformação, né? Aí a gente vai precisar de internar, porque esse a medicina não tão evoluída, né? Então, assim, também tem muito isso, né? Sim, homossexuais, mulheres que não casaram, mulheres que não casaram ou que traíram o marido, né? Que levavam para esses lugares. Né? Higienista mesmo, política higienista. Você colocava lá para poder livrar, né? Não quero ter na minha frente... Na minha família só tem, tudo certinho, né? Então a gente precisa tirar. Não tem ninguém problemático aqui. Levava para esses hospitais, né? Ainda bem que essa não é mais a realidade no Brasil. Porque imagina quanta gente que sofreu sem ter, né, a necessidade de estar lá. Às vezes um conforto, um carinho, né, um atendimento diferente. Na verdade, viver em hospital psiquiátrico, nem as pessoas que têm diagnósticos graves devem viver lá. O tratamento, ele nunca pode ser asilar e de isolamento. Né? Isso é uma condição histórica que acontece, essa marginalização e isolamento, era por isso, para não incomodar as pessoas que viviam dentro de um padrão social. Ninguém pode ser isolado no hospital. Né? Nada melhor do que o convívio em sociedade. Agora, Kátia, a gente, para finalizar, caminhando aqui para o fim... O Davi chegando na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Chegou virando cidadão, chegou gravando o videocast aqui no Café com Política. E tô sabendo também que no Dia Internacional de Combate ao Suicídio vai ter presença do Davi aqui na Câmara, né? Que é o dia 10 de setembro, é isso? 10 Explica. de setembro. Vamos fazer um convite também, né, Davi? Isso, quero convidar todas as pessoas... para poder estar aqui no dia 10 de setembro, às 19h30, para a gente ver a palestra dessa pessoa maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão se encantar, como eu me encantei e a Judite também. Então, venham, participe, que vai trazer coisas maravilhosas para a gente poder colocar aí no nosso dia a dia, para a gente viver melhor. 10 de setembro, que é uma quarta-feira. Agora, o título da palestra é muito convidativo também. Fala aí, Davi, qual que é o título? Pessoas felizes também têm depressão. Isso é muito importante a gente ver. As pessoas em depressão não conseguem ser felizes, mas a maior parte das pessoas que deprimem, na verdade, tem uma vida absolutamente comum e muitas delas são felizes. Trabalham, saem, né? Tem convívio social, vão à academia, às vezes, né? Fazem alguma coisa, mas podem estar com depressão. Deprimir. A depressão, ela não tem rosto, tá? Ela não tem um perfil exato,
E assim, não existem motivos para se deprimir. Existem gatilhos. Mas essa coisa das pessoas falam, a pessoa é depressiva, a pessoa está sempre... Depressão, ela é episódica, ela tem começo, meio e fim. E a pessoa volta ao estado basal, né? Ao estado normal dela, que é ter um equilíbrio emocional, né? E como você estava dizendo, dignidade, né? Ser capaz de aproveitar a vida. Então, por isso é tão importante a gente achar que a gente vê que ninguém tem... As pessoas falam, eu não tenho razão para deprimir. Sim, não tem. Essa é uma condição altamente genética, né? Uma condição que envolve vários fatores. Que ninguém precisa se culpar, né? Ninguém precisa se culpar. Quando você está sozinha, eu acho que é o pior momento, né? Quando você está ali naquelas atividades, está ok. Aí depois, quando você está sozinha, que fala, não estou bem. Né? Mas você não consegue falar com as pessoas aquilo que você está sentindo, porque não sabe como que vai ser a reação daquela pessoa. E você quer ainda se manter naquele grupo ali, né? Isso. Nem todo mundo está preparado para ouvir qualquer coisa. Bom, vou abrir para vocês se despedirem. Qualquer recado, os arrobas do Davi, acho que é importante ele falar, porque vale a pena visitar as redes sociais dele. Aí o livro também, gente. O livro porque também. Eu ganhei um livro e é delicioso. Parece que esse livro é um sucesso, ainda mais a edição mais atual, né, Davi? Então, Kátia, sua despedida para a gente passar a palavra para o Davi. Então, gente, sigam as redes sociais do Davi, que vocês não vão se arrepender, né, Judite? A Judite aí acompanhou e tá vendo. Então, assim, sigam, venham aqui dia 10. E o livro dele é maravilhoso. Parece nem que vocês estão lendo, parece que vocês estão vivendo aquilo ali que está sendo falado. Então, assim, acho que vale muito a pena. Então, é isso que eu queria deixar aí para vocês. Não deixem de vir aqui no dia 10, às 19h30, na Câmara Municipal de Juiz de Fora. No plenário da Câmara, né? Isso. Isso aí. Davi, o livro que é baseado na sua própria experiência de vida, né? Isso. Fala aí para o pessoal que quiser conhecer, né? Qual que é o título do livro? O livro se chama O Livro para Quem Adoeceu. Na verdade, a minha principal motivação inicial eram pelas todas as dúvidas que eu via dos pacientes trazendo e os estigmas que eu percebi. Eu gosto muito de viajar, né, gente? Assim, a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é viajar. E não interessa qual lugar do mundo que eu ia, e eu ouvia os mesmos argumentos, as mesmas coisas. Eu tenho um pouco de toque, eu não estou nesse nível de depressão, e eu fiquei muito chocado com aquilo. E vendo as mesmas dúvidas dos pacientes e a compreensão distorcida, aquilo me motivou a escrever o livro e também a minha história pessoal, porque eu deprimi muito novo na vida, né? Eu deprimi com 12 anos. Então, a gente está falando sobre risco de suicídio infantil, né? E na época não tinha sido identificado. Porque nos anos 90 não se falava disso. É verdade. Então, e foi o que me fez fazer psiquiatria, inclusive. Então, o livro é sobre isso. E eu queria, assim, parabenizar muito vocês pelo trabalho, por essa responsabilidade social. É muito bonito e, assim, é um alívio para nós, psiquiatras, que lutamos tanto, né? Hoje em dia, para a saúde mental, ver esse reconhecimento da importância de levar isso para a população. Isso, assim, eu fico muito orgulhoso e muito feliz. E meu Instagram, né, é @Dr. Davi Sender. Davi, a gente escreve David, né, D-A-V-I-D, e Sender não é Sander. A pessoa escreve Sander também. Sender. S-N-D-E-R. E @Espaço Calmamente. Espaco Calmamente, né, que se escreve. Espaco Calmamente, é lindo, que é a gente, clínica. é lindo. Tem uma parede lá, Judite, que eu fiquei encantada. A parede é com livro. Assim, livro mesmo. Eu vi uma foto. Você viu a foto? Gente, deu eu fiquei encantada. A vontade. primeira coisa que eu entrei, eu falei, gente, que parede linda, maravilhosa. Pois Vale a pena. Eu quero ir lá visitar calmamente. Outra convidada. Gente. Muito obrigada, tá? Psiquiatra Davi Sender e a vereadora Kátia Franco, por essa participação aqui tão especial nesse episódio mais que especial do Café com Política. Muito obrigada. Obrigada a você também que acompanhou o café até aqui. Lembrando que todos os episódios estão lá no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Um forte abraço. Até a próxima.